E está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, um dos maiores podcasts aí do Brasil em conhecimento técnico para o agronegócio. Aqui você acompanha aí os principais assuntos relacionados ao agro e com os melhores e maiores especialistas aí do Brasil nos assuntos que são aqui abordados. Pedimos aí para que todos vocês nos acompanhem, nos sigam lá em nossas redes sociais, no @agrodepende, no @cassianoagro e no @oeduardoagro, que a gente também tá lá recompartilhando os conteúdos que a gente gera aqui no Agro Depende. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Não faz muito tempo, né, que nós começamos a movimentar o YouTube, então vai lá, se inscreva no nosso canal, acompanhe nossos vídeos por lá também. Quase todo dia tem um corte sendo postado lá também nesses episódios. Convidar também a todos vocês para que indique para algum amigo, para algum colega, nossos episódios, isso aí contribui para que chegue cada vez em mais pessoas o nosso conteúdo. E uma coisa que a gente sempre pede aí para todos vocês é que quando estiver ouvindo o Agro Depende, vai lá e marca nós lá no Instagram, tira uma foto de onde é que tá ouvindo, se tá ouvindo na estrada, se tá ouvindo na lavoura, né? Pega e tira uma foto e marca nós lá no Instagram, que a gente vai gostar bastante também. E agora a gente tem ali a possibilidade de interação no Spotify, então a gente vai deixar sempre ali uma caixinha de pergunta, uma enquete ali para você estar participando e nos ajudando aí a melhorar os conteúdos do podcast aí também, pedindo a participação de vocês aí no Spotify, né, interagindo ali de uma forma bem rápida no Spotify também. Então, sem mais delongas também, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e professor Santi aqui. No episódio 70 a gente já gravou um episódio lá atrás e agora tendo a oportunidade novamente de conversar. Para quem ainda não te conheceu, já fica o convite para ir lá no episódio 70 do Agro Depende para ouvir também tudo que a gente falou sobre agricultura 4.0 e o episódio de hoje quase é uma extensão, né, daquele papo que a gente teve. Se apresenta, pessoal, que ainda não te conhece. Bacana, Cassiano. Obrigado, Eduardo. Aí é uma satisfação imensa estar de volta aqui nesse maravilhoso programa aí que é o Agro Depende. Então, eu sou o professor Santi da Universidade Federal de Santa Maria, eu fico no campus de Frederico Westphalen, bem no norte do Rio Grande do Sul, sou coordenador técnico do Laboratório da Agricultura de Precisão do Sul e também, né, sou um dos cofundadores aí da Connect Farm, que é uma empresa de inteligência de dados, e da Connect Bio, que é uma startup aí na área de saúde do solo. E uma coisa que traz, que naquele episódio lá atrás, o episódio 70, já que a gente falou sobre agricultura 4.0, todas as revoluções que estavam acontecendo, o que poderia acontecer agora, uns anos depois, a gente pode dizer assim, né? Estamos chegando em várias dessas questões, que a informatização aí do campo cada vez mais presente por questão de internet via satélite, vamos chamar assim, mas entra toda a questão também de inteligência de dados, a parte da IA que está cada vez mais presente, e essa coleta de dados está cada vez maior, e uma dificuldade que a gente estava tendo lá atrás, hoje a gente está conseguindo trabalhar, que é pegar esses dados que estão na máquina, jogar numa plataforma, entender, e isso o senhor faz muito bem junto com toda a tua equipe aí no laboratório, né, de agricultura de precisão, de entender como isso a gente pode fazer e ir gerando a questão aí dos ambientes de produção, que é a ideia da gente conversar hoje, né, tudo, o que é esses ambientes de produção. Eu acho que até para a gente começar a conversa seria interessante o senhor dar uma comentada explicando o que é esses ambientes de produção. Perfeito. Assim, primeiro que assim, eu fiquei muito feliz de estarmos aqui falando sobre esse assunto de ambientes de produção, porque esse ano eu completei 20 anos aí de agricultura de precisão, 2 décadas aí de caminhada, né? E tive talvez o grande privilégio que poucos pesquisadores tiveram, ou mesmo consultores, de acompanhar o início de toda essa transformação de inteligência de dados, de ciência de dados aí na agricultura brasileira, né? Quando a gente começou a trabalhar com as primeiras tecnologias, esse conceito veio da Europa para o Brasil e da Europa dos Estados Unidos para o Brasil em meados de 1997, e eu logo em 2003 eu já comecei a trabalhar com isso. Então a gente trilhou vários caminhos da tecnologia mais básica, né, passando aí por entender mapas de produtividade, com grandes desafios de armazenamento de dados em cartões de memória no campo, até trabalhar aí com verificação, entender as famosas grades amostrais que hoje a maior parte das empresas da agricultura de precisão trabalham no Brasil. E nos últimos anos eu tenho me debruçado, junto com a minha equipe, a entender um pouco mais a lavoura, Cassiano e Eduardo,
do ponto de vista da planta, né? O meu mestrado foi na área de produção vegetal e chegou um grande momento que a gente trabalhou com N ferramentas aí de questões mais básicas da agricultura de precisão e a gente alcançou vários sucessos, mas também acumulou insucesso. E chegou um momento que a gente disse assim, mas por que não conversar com as plantas, né? Parece quase uma loucura da minha cabeça, mas entender a partir de várias ferramentas tecnológicas que foram ficando disponíveis, imagens de satélites, imagens de drones, mapas de produtividade, várias ferramentas que a gente tinha disponível para entender o comportamento das plantas, para verificar aí se nós estávamos acertando o ponto de vista de manejo. E a partir daí, então, nasce, né, o aprimoramento de outras ferramentas, que são os algoritmos, né, a partir da agricultura digital, da inteligência digital, né, e facilitou a nossa vida, tanto como pesquisadores como consultores, para que nós pudéssemos gerar esses ambientes de produção. Então, os ambientes de produção nada mais é do que o velho e bom conceito lá de trás das zonas de manejo. Só que o que diferencia ambiente de produção de zona de manejo? Zona de manejo foi um conceito lá também mais do início da agricultura de precisão e que nós não tínhamos muitas ferramentas e muitos recursos. Então a gente tinha que usar basicamente uma ou duas camadas de informações para gerar locais dentro da lavoura com aptidões ou com características similares. Hoje, por que a gente fala em ambiente de produção? Que não deixa de ser sinônimo de zona de manejo. É só que hoje a gente consegue integrar, né, graças à informática, graças ao avanço tecnológico, de multicamadas, né? A gente está conseguindo trabalhar aí com até 60 camadas ou mais camadas de dados. Eu cheguei a trabalhar com 115 camadas de dados, do aspecto químico, físico, biológico, do NDVI, outras características, para entender dentro do talhão, dentro da fazenda, o comportamento das plantas. E a partir daí, né, eu vou deixar para nós avançar depois, o que se faz com tudo isso. Hoje, quando a gente pega esses dados que são gerados, né, o que são os fatores que são importantes ser analisados, que vocês constroem esse ambiente de produção? Por exemplo, acredito que uma parte seja aqueles mapas, né, que são gerados, por exemplo, questão de desde a parte de fertilidade, como também um mapa de colheita. Eu vou cruzando todos esses dados, mas eu tenho um ambiente externo também que eu vou estar monitorando também, entendendo como a planta se comporta e como ela vai respondendo a cada ambiente desse. Quais são os fatores que influenciam para criar esse ambiente de produção? Perfeito, Eduardo. Essa é a chave de tudo. Essa tua pergunta como a gente diz na gíria, é a matadora, né? Porque a gente demorou um pouquinho no tempo para entender. A gente focava muito na fertilidade, e isso, embora a fertilidade, né, responde aí por até 30%, dependendo do ano, um pouco mais, né, 35%, um pouco menos, do custo de produção, mas chega um momento com as tecnologias convencionais da agricultura de precisão, mapas de fertilidade, mapas de aplicação de calcário, fósforo, potássio, enfim, enxofre, a gente consegue elevar o patamar da química do solo, né, e isso começa a não ter mais correlação ou relação com a produtividade. Então, o que a gente usa hoje, né, ou que tem utilizado aí com muito sucesso para definir esses ambientes? Primeiro que a gente teve que fazer quase uma pesquisa, tivemos que fazer uma pesquisa reversa de pegar lá uma série histórica gigante que a gente tinha de banco de dados, de mapas de produtividade e fazendo um apanhado de imagens de satélite a partir, né, revertendo, né, durante o ciclo da cultura, pegando época de colheita e época de semeadura, e entendendo quais imagens, quais momentos do ciclo, né, para soja, para milho, para trigo, para outras culturas, algumas ainda não estão calibradas, né, para ver o que essas imagens elas tinham de relação com produtividade. Porque não é toda a imagem, né, NDVI ou outro comprimento de onda que se correlaciona muito bem com produtividade. A gente pode ter uma imagem, mas tem uma nuvem, né? Então, esse é um elemento importante. E a gente só consegue fazer isso graças a algoritmos, né, que a gente ensina para fazer essa seleção, fazer esse apanhado. A partir daí, que foi a tua grande pergunta, que a gente define
locais com características durante o ciclo ou durante uma série histórica de 5, 7, 10 anos de comportamento similar de plantas, aí sim a gente precisa também, né, alimentar novamente esses locais, né, a partir da computação, para que a gente possa, vamos dizer assim, dar uma nota, quantificar a partir da química, da física e da biologia do solo, que tipo de qualidade tem esses locais e que dificuldades, o que a gente vai ter que fazer ali, né? Porque assim, não é só definir esses locais, a gente precisa, né, tomar decisões a partir deles. Até isso que tu comenta, eu acho que é interessante, porque muita gente olha, a agricultura de precisão só pensa na questão de solo, né? Então o cara vai lá, vai tirar o grid da amostra de solo, vai conseguir essas amostras de solo e vai ter, um mapa ali dizendo quanto vai estar cada questão química do solo, né? E teve um episódio... Então exatamente isso tá aí, as questões qualitativas, né? Então a gente tem toda essa parte química, que é importante, cadê a questão qualitativa, a questão de pedologia, além disso, toda a parte de relevo, que muitas vezes não é levada em conta, né? A rocha-mãe, matriz, enfim, que fez aquele solo, e tudo isso a gente tem que pegar como informação só do solo, a gente nem tá entrando na parte de planta, que vai, todas essas questões vão interferir depois nesse relatório que a gente comentou, que foi pegar a NDVI, só pegando como exemplo um comprimento que foi de onda, né, que é utilizado, o NDVI, e depois vocês vão ter que pegar, juntar tudo isso para tentar entender o que vai ser realizado, ou como é que essas interações estão acontecendo, para tu, como imagem de satélite, vamos dizer assim, conseguir prever ou tentar entender o que aquele lá é um ambiente de produção mais alta ou um ambiente de produção mais baixo, ou o que dá para fazer nisso, né? E isso é agronomia na veia mesmo, engenharia agronômica, né? Para entender esse todo. E muitas vezes o pessoal não tem muita noção da complexidade que traz tudo isso, né? Até tem uma história que, só para finalizar, que nos Estados Unidos, primeiro pegava o mapa de colheita e depois eles iam para análise de solo, né? Aqui no Brasil foi um pouco ao contrário, né? O que acontece, né, Cassiano? Eu acho que a gente tem que voltar no tempo, né? E eu peguei exatamente o início desse movimento no Brasil, porque quando eu comecei a trabalhar com esse assunto, o próprio Rio Grande do Sul, né, nós tínhamos menos de 500 hectares, que eram as áreas de pesquisa que a UFSM trabalhava, monitorado com esse tipo de tecnologia. E hoje a gente já transcende aí, talvez 2, 3 milhões, a gente não tem uma estatística oficial, né, mas me atrevo a dizer mais de 3 milhões de hectares com essas tecnologias. O que aconteceu, né? Havia um desafio na época, porque se trouxe uma tecnologia de monitorar a produtividade. Isso foi fantástico, a minha tese de doutorado foi em cima disso. Só que quais eram os desafios e os gargalos da época? Nós não tínhamos capacidade de armazenamento, então tinha que colher um pedaço do talhão, tinha que parar a colheita para ir lá descarregar os dados no computador, na sede da fazenda, né? Isso era inviável, porque começava a chover, o produtor queria colher, e tá certo. Né? Então, essa frente de tecnologia, ela meio que parou, né? Porque nós tínhamos, hoje tem cartões de memória com alta capacidade de armazenamento. Essa semana mesmo eu peguei, né, um pendrive aí numa fazenda com um monitoramento de produtividade dentro de um único pendrive, com mais de 2.500 hectares de mapeamento dentro de um pendrive. Isso era impossível, era inimaginável na época. E aí o que aconteceu, né? Se achou, bom, mas é interessante entender isso, e se avançou, né? Se popularizou o monitoramento da fertilidade do solo como o carro-chefe no Brasil de tecnologia. Eu mesmo, eu orientei várias dissertações, publiquei muitos artigos em cima disso. Só que qual é o papel do pesquisador, né? A gente não pode parar no tempo, a gente tem que construir coisas novas, né? E eu sempre brinco que a gente tem que superar a pesquisa que nós mesmos fizemos. E foi nesse intuito que chegou um momento que a gente entendeu que praticar uma agricultura baseada somente no monitoramento da fertilidade, a gente estava entregando aí 5, 6, dependendo da situação, até 8% de incremento de produtividade. Isso é inegável, né? Eu quero deixar para os nossos ouvintes, com total clareza aqui,
né, a importância da agricultura de precisão, a importância que a agricultura de precisão tem no cenário da agricultura nacional. No entanto, né, chega um ponto que produtores que trabalham aí já há mais tempo, eles precisam se desafiar, porque chega um ponto que essas tecnologias da agricultura de precisão clássica, elas não resolvem novos problemas. E por isso que algumas tecnologias da própria agricultura de precisão, como a taxa variada de semente, né, como a questão de posicionamento genético dentro das propriedades, a gente teve aí vamos dizer assim, os produtores não começaram mais a ver valor, não ver vantagem em cima disso, porque a própria pesquisa não propunha coisas diferentes. E bem embasadas, de preferência, né? Hoje a gente pega todas essas tecnologias que tem no mercado e esse é um dos pontos, né, que fica muitas vezes para o produtor o questionamento de como ele consegue integrar tudo isso para fazer com que realmente aquilo dê uma rentabilidade para ele no final das contas. Porque hoje todas as tecnologias que se tem, elas ainda conversam muito pouco entre elas para se chegar a uma conclusão. E pelo que a gente percebe também, o profissional que está no campo, o pessoal às vezes que está auxiliando o produtor, dificilmente o pessoal vai ter um entendimento de todas essas tecnologias, porque, querendo ou não, é uma coisa bem tecnificada para se entender, porque a gente tem que linkar desde a parte de conceitos teóricos, conceitos mais técnicos, como também conceitos da parte mais tecnológica ali do sistema, e entender como uma coisa influencia na outra e construindo um ambiente, construindo, digamos, um sistema que funcione melhor para cada realidade. Hoje o que a gente percebe muito é que boa parte das empresas apresentam muitas vezes para o produtor um modelo que funciona para todo mundo igual, né? E quando na verdade a gente deveria buscar a característica única ali de cada propriedade e como enquadrar, né? Como moldar uma tecnologia, uma ferramenta para... Eduardo, agora tu tocou num assunto também que o Cassiano muito bem trouxe, né? Qual é o papel do agrônomo dentro das propriedades, né? Eu sempre comparo o seguinte, né? Faço uma analogia com esse nosso assunto com a área médica. Vocês imaginem a medicina trabalhando basicamente com raio-x, né? E negligenciando a ressonância magnética e outras ferramentas, e fazendo uma análise de sangue simplificada, sem fazer outros exames que estão disponíveis hoje, né? Então, basicamente, se nós não compreender a agricultura como um todo, e aí eu tenho sempre falado, né, que a agricultura digital ela chegou para nos auxiliar como agrônomos, como técnicos, como produtores, a ter uma visão de sistema de produção. Nós precisamos ter uma visão do sistema de produção. E o sistema de produção, né, é errar o mínimo possível. Vamos acertar sempre? Não, a gente não consegue acertar sempre. Só que quando a gente apostou lá, era a mesma coisa que aconteceu no passado, nós apostamos que a transgenia, uma tecnologia, ia resolver todos os nossos problemas. E aí quando entrou a ferrugem no Brasil, né, mostrou que não era só, né, que tinha que ter monitoramento, que tinha que estar todo dia. E quando entrou a agricultura de precisão também no Brasil, nós achamos que só fazendo alguns mapas, sem entender o todo, né, nós íamos acertar. E eu me frustrei como pesquisador exatamente no momento da minha carreira de pesquisador, por isso, porque a gente usava todas as ferramentas da agricultura de precisão, nas minhas áreas de pesquisa. Quando eu falo área de pesquisa em agricultura de precisão, são fazendas, são propriedades. Eu tinha uma fazenda com 2.700 hectares e outra fazenda com 500 hectares. É esse o nosso laboratório para quem trabalha com tecnologia. Não são áreas pequenas, nada a ver com áreas pequenas. Mas realmente tem que fazer em escala de lavoura. E aí, quando a gente foi para esse cenário, que a gente foi fechando, usando, então vamos trabalhar com penetrometria, monitoramento de penetrometria. Vamos trabalhar com monitoramento, vamos ver a contribuição da taxa variada em áreas que já não tem mais o que fazer do ponto de vista de taxa variada de semente, onde não tem mais o que fazer em taxa variada. E a gente chegou a um ponto que por que nós não avançávamos? Porque nós não tínhamos ferramental, tanto nos computadores, quanto a possibilidade de criar sistemas, né? Hoje a gente já criou sistemas com integração de multidados. Para quê? Para que a gente comece a auxiliar o produtor a fazer uma caminhada. Qual é a caminhada?
né? Ele diz, olha, a tua lavoura, as plantas estão mostrando assim, tem lugares com maior potencial de produtividade, lugares com médio potencial, lugares com baixo potencial. Alimentamos com dados aí que vêm ou da agricultura de precisão convencional, lá do monitoramento de fertilidade, ou se faz coleta localizada dentro desses ambientes, e a gente começa a entender ali se a fertilidade explica alguma coisa, qual é a relação, se está tendo muita exportação, se não está, se a física do solo está dizendo alguma coisa, se tem problema em subsuperfície, em perfil do solo, né? E uma outra área que eu, inclusive, orientei só 2 dissertações até agora, né? Tenho mais 2 em andamento, que é na parte mais biológica, mas usando a atividade enzimática, né? Numa fronteira do conhecimento, para que a gente possa realmente fechar o cerco. E aí, o que isso tudo, né? Resgatamos alguns conceitos. Acertando tudo isso, se eu errar a genética dentro do talhão, ou errar a época de semeadura, o insucesso é muito grande. Uma dissertação que eu orientei, entre colocar uma genética ou outra dentro do talhão, podia dar 40 sacos de soja diferente. Então a gente resgatou esse trabalho, esse tipo de trabalho para dentro. E aí, Eduardo, outra coisa fantástica também, que hoje nós temos a possibilidade de, além dessas informações que eu falei para vocês aqui, para os nossos ouvintes, é integrar também dados climatológicos. Hoje tem N estações, tem muitos produtores que têm as suas próprias estações climáticas, dados climatológicos, para integrar, para poder nos ajudar, né? Se eu posso entrar com a genética mais responsiva, menos responsiva, e como é que vai ser, né, o meu posicionamento também dos químicos, né, fungicida, inseticida e herbicida, em função de condições climáticas e da genética que eu estou usando dentro do talhão e do meu ambiente. Então vocês vejam o seguinte, lá atrás a gente estava falando, olha, eu chego numa propriedade e eu faço os mapas. Eu tinha empresa de agricultura de precisão antes de entrar na universidade. Mas chegava um ponto assim que o produtor disse, tá bom, Santi, mas cara, nós precisamos avançar, e a gente não avançava. Então hoje, assim, com a inteligência artificial, com os algoritmos, com essa... Então vocês vejam assim, que a gente está tendo a possibilidade de ser um agrônomo, ser um consultor, e se um exame não explica, eu consigo buscar outro ou fazer outro exame, e a gente, eu sempre digo para meus alunos, nós temos que banir a palavra depende da agronomia. Tá? E a inteligência artificial, os ambientes de produção nos dão essa possibilidade. Isso é interessante que tu traz. Apesar que agro depende, né? O agro depende, nós temos que manter, né? Esse mantém. Mas é que a gurizada sempre diz, pois depende, professor, né? Sim. Não depende. Temos que ter mais certeza no que vai indicar, né? E daí entra uma questão interessante até do que tu traz desse desenvolvimento que está ocorrendo, né? Que se a gente vai pegar nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, evoluiu muito a questão de como tu conseguir fazer esses exames. Vamos dizer, a parte do exame evoluiu, que é tu pegar a questão de análise de solo, tu conseguir o NDVI, tu conseguir reunir dados, que nem tu comentou agora, tu pega 2.000 hectares mapeado de um pendrive, né? Antigamente isso aí muitas vezes era em disquete, fita, alguma coisa, lá atrás, nos primórdios, né? Muita gente não sabe nem o que é disquete, que tá, quem sabe novo, que tá nos ouvindo há pouco, né? Que nasceu em 2000 ainda, mas era uma questão para armazenar dados que não cabia quase nada, nos cento e poucos MB, né? Mas entra na questão de tu ter todo esse desenvolvimento até hoje, né? Eu vejo que agora a gente está entrando numa nova revolução que acho que o senhor está acompanhando muito e auxiliando nisso também, que é em juntar essas informações e tirar um diagnóstico disso, né? Pra gente sair, que nem tu comentou, do depende, né? Porque tu começa a ter mais dados e começa a ser mais assertivos. Claro que um pouquinho do depende, vamos defender o nome do AgroDepende também, né? Um pouco do depende sempre vai ter, porque tu vai ter estimativas, tu vai ter previsões, o que possivelmente tu pode fazer para errar menos. Só que é céu aberto, né? A gente não vive num ambiente fechado, mas a gente consegue auxiliar muito e diminuir muito esse risco, né? Uma coisa que até uma das primeiras... A primeira dissertação que eu orientei, a gente fez um trabalho, inclusive alguns que vocês entrevistaram, meu grande amigo Maurício Querubim, que é professor da Exalc, tem uma postagem que eu fiz essa semana aí nas minhas redes sociais, né? O pessoal que está nos assistindo pode me seguir lá, a gente sempre posta conteúdo com qualidade. Qual que é o usuário lá, só para o pessoal ir atrás? O Instagram aí é antônio.luiz.sante.
tá? E também tem o LinkedIn, eu não tenho o Facebook, né? Tô só nessas duas redes, né? Vamos colocar na descrição aí do episódio também, quem quiser só ir lá e seguir o professor. Mas a gente fez um trabalho de não só entender a principal tecnologia que a gente tinha disponível, né, no Brasil para entender a variabilidade nas lavouras, que é a grade amostral, mas também fazer um trabalho de quanto que ela entregava aí de nível de assertividade, né? E muito boa a tua pergunta, porque a gente chegou aí que se o produtor não usasse nenhuma tecnologia da agricultura de precisão, nada, ele continuasse na mesma. E tem muitos produtores no Brasil que continuam na mesma, né? Eu conheço dezenas de produtores que, mesmo nós comemorando aí 25 anos de agricultura de precisão no Brasil, eles não usam, nunca usaram. Mesmo a gente tendo aí indo para o 6º ano de agricultura digital, nunca usaram. E compraram terra, construíram patrimônio, enfim, né? Errado não estão. Mas a gente viu que o nível de assertividade deles está em torno aí de 60%. E quando a gente trabalhou com as ferramentas que a gente tinha aí na época, eu falo a época, mas há 10 anos atrás, né, o nosso nível usando tecnologia, ela ia no máximo a 78%. Então veja assim, o cara que não usava tecnologia nenhuma e o cara que usava, é óbvio, ele ganhava 18% de assertividade. E foi o nosso limite tecnológico. Só que passou, muito bem tu falou, o tempo passou, nós tivemos uma pandemia, né, que infelizmente levou muitos familiares, amigos aí a óbito, né, uma tragédia, mas ela apressou a tecnologia, na minha visão, ela adiantou alguns fenômenos tecnológicos que nós íamos vivenciar daqui 10 anos, ela adiantou. Né? A própria interação aqui, cada um de nós está aqui nas suas casas e nós estamos gravando. Há 10 anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, para fazer esse tipo de gravação, nós tínhamos que ir no estúdio, né? Então, só para dar um exemplo aqui bem palpável para o nosso ouvinte. E aí, o que aconteceu? Né? Os famosos algoritmos, que a gente tem medo na agronomia, né? O produtor mais ainda, mas algoritmo é aquela velha receita da avó de fazer bolacha. Quanto vai de ovo, quanto vai de farinha, né? Então, o algoritmo nada mais é do que uma fórmula, que eu digo, a pergunta que o Eduardo me fez antes, que eu vou lá e informo para o sistema, olha, quanto que o fósforo responde na produtividade, quanto que a matéria orgânica impacta na produtividade. Eu vou dando uma nota para aquilo ali. Então é o seguinte, para ter alta produtividade, o fósforo tem que estar tanto, o potássio tem que estar tanto, o nível de compactação está tanto, o nível de atividade enzimática está tanto. E aí a computação hoje ela monta isso aí e embaralha as cartas para nós para dizer, olha, não, realmente, tu está muito bom aqui, tu está muito ruim aqui, né, e segue esse caminho. Então eu acho que isso é uma coisa, né, que na agronomia é muito nova ainda, né? Eu mesmo trabalho, dentro da Connect Farm, que é a nossa consultoria, a gente está trabalhando com esse conceito em nível de escala comercial apenas há 4 anos, né? Se a gente pegar outras tecnologias, estão há 15, 20 anos, 25 anos no mercado, então é algo recente, mas não tem volta, né? É o nível de assertividade. Quanto nós estamos conseguindo acertar com os ambientes de produção hoje? Né, ultrapassando, em alguns casos, 95%. E como tu bem falaste, Cassiano, vamos acertar sempre? Não, porque nós temos algumas variáveis que ainda a gente não conseguiu prever. O que a gente está trabalhando de inovação? De conseguir, através dos ambientes de produção, integrando variáveis como climáticas e o potencial genético, fazendo muito link, né, de solo com genética, com clima, né, de estudando aí previsibilidade de safra, né, muito bons números aí essa atividade. Estou muito otimista com isso. Essa questão do algoritmo que tu comenta, acho que só para fazer um comentário rápido, se a gente vai observar, ela é uma quase democratização que acaba ocorrendo da própria ciência, né? Depois que esses dados são arrumados, que tu consegue pegar vários testes realizados que foram desenvolvidos dentro de uma faculdade, que nem acontece na UFSM, por exemplo, pegando esses resultados, conseguindo jogar dentro de uma estatística, ou não só de uma estatística, de uma fórmula, né? A gente consegue pegar e ter uma previsibilidade muito rápida com uma interação muito grande, né? Cassiano, me permita uma parte agora, porque tu falou uma palavra que eu não posso deixar aqui de retomar ela para os nossos ouvintes, que é a democratização da tecnologia.
Tá? O que acontecia com a agricultura de precisão? Eu trabalhei antes de entrar na Federal, né, na UFSM, eu trabalhei no ESC Catarinense, né, em outras universidades, no ESC, no Chapecó, FAI, né, e trabalhei muitos anos com pequenos produtores. E já trabalhava com a agricultura de precisão com grandes produtores e médios produtores. E uma das minhas frustrações profissionais é que a gente não conseguia incluir os pequenos produtores na tecnologia. Por quê? Porque feria princípios da geoestatística, porque ele não tinha dinheiro para uma determinada tecnologia, porque a gente não conseguia transpor alguma coisa que usava na média e na grande produtividade para ele, né? E tentamos, né, projetos como foi, e ainda estão acontecendo, que são os projetos cooperativos da agricultura de precisão. Isso deu muito certo, várias cooperativas aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, em outras cooperativas que eu conheço, próprio Rio Verde, várias outras cooperativas, né, entraram para tentar integrar. Mas agora com o uso dos algoritmos da agricultura, uma das maiores felicidades que eu tenho na minha vida é que a gente conseguiu que eu uso sempre assim, que a mesma Ferrari, né, que um produtor grande vai levar para a propriedade dele, um pequeno produtor vai levar também para a propriedade dele. Então nós fizemos um trabalho aí dentro da Connect Farm, que a gente chamou Connect 5K, com mais de 100 produtores, aí, pequenos produtores que têm 5, 15, 10, 20, o máximo era 100 hectares, né? E que eles usavam o mesmo algoritmo que eu usava para um produtor de 70 mil hectares. Tá? Então isso realmente é uma grande revolução, né? Porque os ambientes, eles, vamos dizer assim, eles realmente democratizaram a tecnologia, que a grade amostral não conseguiu fazer. É uma das grandes frustrações minhas, pessoais como pesquisador, que eu trabalhei por mais de uma década focado exatamente na grade amostral e eu nunca consegui levar essa tecnologia para todos os produtores. E nos últimos anos eu mudei um pouco a linha de investigação, né, e tanto que isso já está sendo usado em escala comercial e a gente conseguiu, de fato, fazer. Então, o que tu falou é realmente de arrepiar, né? Hoje, tu comentou agora a respeito do algoritmo, né, usado para uma área grande como também para uma área pequena, o mesmo algoritmo ele se enquadrava. Hoje, para a gente tentar entender de uma forma prática, o que esse algoritmo dizia para o produtor fazer ou não fazer, qual que era o indicativo que era dado ali de uma forma bem prática, assim, para a gente entender o que realmente está pesando ali na propriedade rural na tomada de decisão e que contribui para uma rentabilidade, para a produtividade daquele ambiente. Perfeito. Assim, o que hoje, através dessas tecnologias, a gente consegue entender, né? Claro que hoje está calibrado para soja, para milho, para trigo, para feijão, né? Para algumas forrageiras, né? A gente está desenvolvendo a tecnologia para plantas de cobertura, estamos calibrando para algodão, né? Está muito avançado, calibrado para cana, porque tem uma particularidade, né? Cada cultura tem a sua particularidade. A gente começou por soja, que é a principal commodity do Brasil, né? E depois foi muito fácil extrapolar para milho, né? Mas basicamente a gente consegue definir os ambientes de produção a partir de dizer para o produtor aonde ele historicamente tem potencial. As plantas estão mostrando que tem potencial de alta, média e baixa produtividade. Aqui é importante um parênteses até para os nossos ouvintes, porque alguém vai dizer assim, mas isso no passado já foi feito e não deu certo. Não deu certo mesmo. Tá? Por quê? Porque no passado, inclusive, teve algumas empresas que vieram para fazer um contraponto com as outras empresas que trabalhavam com grade amostral e fizeram uma verdadeira bagunça no mercado. Por quê? Porque nós não tínhamos tecnologia, tanto em computadores quanto de software na época. Então você pegava uma única camada de dados, tirava uma foto de avião e dizia, tu tem uma mancha A, uma mancha B e uma mancha C na tua lavoura. Então, assim, isso não é definição de zona de manejo. Isso é definição em cima de uma única manchas na lavoura em cima de uma variável. Ou pegava um mapa de matéria orgânica, né, feito pela agricultura de precisão, dizer, aqui tem mais matéria orgânica, menos matéria orgânica. Então, isso é manchas de matéria orgânica.
né? O que eu estou falando aqui de zona de manejo ambiente de produção é integração de atributos de planta, atributos de solo e atributos de solo. Então, assim, com a modernização, isso só foi possível nos últimos anos. Então, com essa modernização, a gente conseguiu realmente avançar. Agora, Eduardo, o que fica, né, na mão sempre do consultor? Hoje já tem sistema, nós mesmos ajudamos a construir sistemas que eles dão o caminho, né? Eu sempre brinco, é tipo um Waze, ele te dá o caminho. Mas aqui está mostrando que está trancado. Tá, tu pode mudar de estrada ou pode esperar. Então, assim, então os sistemas hoje já dizem assim, olha, tá faltando gesso aqui. Mas esse ano tá muito caro, esse ano meu custo de produção tá difícil. Cara, espera, tá na mão do produtor e na mão do consultor. Isso que é bacana, né? Porque independente do tamanho de propriedade, embora que a tecnologia, ela, vamos dizer assim, é a mesma para definir aonde tem alto, médio e baixo potencial, porque vamos dizer assim, ela é baseada nos dados do talhão, tá? Mas é alimentada, então ela é personalizada, mas é uma tecnologia única, né? Mas a tomada de decisão, ela é personalizadíssima, tá? Porque eu difero um pouco daquilo que foi falado já anteriormente aqui, né? Que hoje eu tenho ainda visto muito que a mesma fórmula para recomendar uma taxa variada de fósforo no Rio Grande do Sul é usada no Mato Grosso, na Bahia, no Amazonas, Rondônia. Cara, não é assim, nós temos também classificação de solos diferentes, climas diferentes, né? Nós temos texturas diferentes. Então não é por aí o caminho. Agora, é a mesma questão de tratamento médico. Vou voltar a fazer a analogia do médico. O exame de sangue, a endoscopia, o exame que vocês queiram, é o mesmo para todo o Brasil, que é a definição dos ambientes. Agora, a prescrição, o tratamento, o que eu faço, ele varia. Se o Sante fazer isso, se o Sante não fazer isso, se o Sante se alimenta bem, se ele não se alimenta bem, se ele dorme bem, se não dorme bem, se ele tem história na família, não tem. Então, assim, só trouxe essa analogia porque aí sim, né, a tomar decisão, ela depende muito também da experiência do produtor, na sua propriedade, do técnico. É claro que os algoritmos, eles, mais uma vez, né, assim como outras áreas do conhecimento, eles nos ajudam a tomar algumas decisões. Por exemplo, a genética, né? Quando um detentor ele lança uma nova genética, ele já diz, olha, essa genética aqui é para um solo com fertilidade assim, assado, O que a gente faz? Se eu tenho essa informação, simplesmente eu cruzo com as informações que o produtor tem no talhão dele e pode dizer se ele vai usar uma determinada genética ou não. Até acho que é interessante trazer a diferenciação, se a gente vai analisar, de regiões edafoclimáticas, que entra muito nessa parte que tu comenta, de, por exemplo, se é uma genética específica, tu vai ter uma região pré-definida onde o comportamento, de certa forma, é parecido, a gente pode dizer assim, de zonas de manejo, ou, enfim, a questão de ambientes de produção. Porque quando a gente pega, aí como tu comenta, essa parte da zona edafoclimática, não, região edafoclimática, tu vai ter características macro parecidas, onde tu vai conseguir utilizar e ter uma recomendação um pouco mais assertiva. Porém, toda essa questão do ambiente de produção, ela vai pegar vários outros fatores, né? Então, que daí já vai pegar muitas vezes a questão de altitude, que muitas vezes não é contado na região edafoclimática, a questão até mesmo de clima, de solo, de relevo, se tu tem uma coxilha, se é a parte de cima, de baixo, porque, querendo ou não, a empresa te passa uma questão geral para tu achar um posicionamento médio. Só que esse posicionamento médio muda muito dentro da própria região edafoclimática. E por isso é interessante tu ter todos esses dados. A gente vê essa diferença se a gente vai pegar diferentes regiões só para fazer população, né? Uma população básica padrão. Imagina dentro do mesmo talhão onde é que tu consegue mudar isso aí também, né? Perfeito, Cassiano, porque assim, esse foi um dos primeiros desafios que a gente teve de calibrar os algoritmos em função das características macro-regionais. Então, assim, a gente teve que fazer um trabalho primeiro, começamos pelo sul, e hoje a gente já tem isso separado, né? Vamos dizer assim, o algoritmo, a gente informa para ele se ele está na região sul do Brasil ou se ele está nas condições de cerrado. Agora a gente já está evoluindo para fragmentar um pouco mais isso, né? A partir de que ferramentas?
né, a partir, né, dessas várias possibilidades que a gente tem de ter acesso a estações meteorológicas nas próprias propriedades, nas próprias regiões. O que a gente faz com os ambientes de produção, né, até para o nosso ouvinte entender? Quando eu trabalho com uma grade amostral, basicamente eu pego as variações de solo e faço correções de solo. Taxa de calcário, fósforo, potássio, um enxofre, um gesso, né? Tem gente que se aventura um pouquinho aí, baseado no mapa de variação de matéria orgânica, fazer uma taxa variada, mais matéria orgânica, mais semente, menos matéria orgânica, menos semente, no caso do milho, pega um mapa de altitude, né, varia um pouco aí, população de soja, né, mas com os ambientes de produção a gente pode tomar N outras decisões, né, que envolve principalmente qual é a genética em função do que o detentor recomendou. Nós temos para a soja mais de 5 mil cultivares lançados. Como é que eu sei qual é a melhor cultivar para o meu talhão? Porque eu fui num dia de campo, né? Nós fizemos um estudo e a maior parte dessa definição, né, ela é tomada em grupo de WhatsApp, numa mesa de sinuca e também no dia de campo. Mas eu não sei se aquela cultivar que eu achei maravilhosa no dia de campo, ela vai performar no meu talhão. Então, basicamente, se eu sei o histórico, né, de comportamento das plantas no meu talhão e tenho as informações climatológicas da minha propriedade, mas se eu não tenho, a gente pode buscar mais próximo possível, né? E tem alguns dados de fertilidade, a gente pode exatamente fazer esse cruzamento. Olha, essa genética aqui, tu quer botar uma genética com alto potencial de produtividade, mas tu não tem cacife, tu não tem qualidade aqui dentro do teu solo para ela. Então tu vai ter que botar um material mais rústico, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Tem muitos produtores que estavam trabalhando aí com uma genética, né, mais rústica, uma genética um pouco mais, vamos dizer assim, responsiva em ambientes de baixo potencial e tinham uma excelente oportunidade, né, de botar uma genética mais responsiva, né? Então, assim, isso é fantástico dentro da agricultura, porque a gente está falando do curso inteiro da agronomia, como tu bem disse lá no início, né, da minha possibilidade de enxergar a informação e dizer, olha, está tudo certo, não precisa mudar. Isso acontece, né? Tem muitos produtores que o erro deles é baixíssimo, mas tem outros produtores que é altíssimo, né? A gente já teve casos aí de produtores com ganhos aí de 8 até 54% de incremento de produtividade quando a gente consegue fazer esse ajuste da genética. Olha, o teu ambiente comporta essa genética, ok. Essa genética vale a pena fazer taxa variada? Não vale. Ela vale. Qual a melhor época de semeadura aqui para o teu talhão? Né? Tem propriedades que plantam o melhor talhão na pior época. Faz fechamento de plantio no melhor talhão. Então a inteligência artificial nos devolve essa possibilidade. E assim também, olha, se eu plantar essa genética nessa época, o meu manejo fitossanitário vai ter que ser esse, porque senão eu vou perder produtividade. E daí só um comentário, tu vê que uma questão que lá atrás já era vista e já era um diferencial de alguns agrônomos, eu lembro que o professor Garrafo, que é o nosso sempre coordenador aí da agronomia lá da CETREM, comentava, os caras até lá em Independência, até todas as geadas que aconteceu no período aqui e tal. E todo mundo insiste em plantar trigo bem quando vai pegar a geada ali no período que pode dar maior perda pro trigo, né? Então, tipo, plantar e daí nesse período que vai dar a geada que vai potencializar a perda. Todo ano fazem isso e eles não conseguem ver essa questão. E daí a gente entra nessa parte que tu comenta que olha a quantidade de dados que a gente consegue reunir hoje e que nos auxilia muito, com uma estação meteorológica simples em algum local, a tirar essas conclusões, né? E eu só quero tranquilizar, né, o nosso ouvinte também, Cassiano e Eduardo, porque às vezes alguém que está nos assistindo aqui vai nos assistir, vai dizer assim, tá, mas para mim trabalhar com essas ferramentas todas que o Sanji está falando, eu preciso um alto desembolso. Não é assim, tá? Inclusive, uma das coisas que a gente tem conseguido é trabalhar com um custo menor do que as ferramentas convencionais, né? Porque esse foi a gente sempre pensou, né, de desenvolver uma tecnologia que ela fosse escalável, que ela fosse democrática, todos pudessem usar, do pequeno ao grande produtor, e que ela fosse mais barata. Não tem justificativa a gente lançar uma nova ou criar uma nova ferramenta que ela tivesse também um custo exorbitante, né? Porque daí ela se tornaria excludente.
né? Então, realmente, assim, o que hoje a gente está conseguindo trabalhar, né? Tem propriedades que a gente está trabalhando diretamente ou também trabalhando diretamente com consultores que já atendem um determinado local, que já fazem, né, as suas consultorias, que muitas vezes têm a sua gestão dentro de planilhas de Excel ou dentro de um software aí que ele não consegue fazer cruzamento de informações, né? Então, que hoje estão usando esse sistema que a gente conseguiu criar junto com a equipe de TI, com o time de dados, e que consegue, vamos dizer assim, organizar o seu banco de dados, organizar, né, os seus relatórios também para o produtor e consegue ir além, né? Ele consegue, vamos dizer assim, ele já é um bom agrônomo e ele consegue se tornar melhor ainda, né? Isso vamos dizer assim, é algo que eu estou muito feliz em poder estar junto nessa jornada disruptiva, de quebra de paradigma, né? Mas de conseguir ajudar as pessoas a serem mais assertivas, terem mais qualidade de vida e principalmente mais resultado. Tem um ponto também, né, que se a gente for olhar tudo que está sendo gerado hoje de tecnologia também, que tudo vem de alguma forma para contribuir no sistema. Às vezes a gente acompanha no LinkedIn, às vezes tem um pessoal publicando sensor que está chegando no mercado, tecnologia para monitoramento, daí vai desde no solo, vai sensor na máquina, vai sensor para tudo que é lado, né? E aí tu vai captando uma quantidade cada vez maior de dados. Por exemplo, aqui a gente citou algumas captação de dados que é mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais robusta comparado a detalhes mais específicos. E aí uma das conversas que nós estávamos tendo até um tempo atrás, que era a respeito de, no momento que começasse a integrar todas essas coisas. Hoje a gente vê se falar muito em inteligência artificial, principalmente em medicina, em outras áreas aí que a gente vê, e tu consegue, com uma captação grande de dados, começar a cruzar informações e gerar conclusões que até então antes não eram vistas ou não eram percebidas, e cruzando dados, compilando todas essas informações, se consegue chegar nessas conclusões. Hoje, talvez logo, talvez agora já está acontecendo numa escala maior, de juntar todas essas informações e começar a ter conclusões a respeito disso. Também tem um outro ponto que é a questão de como é que o profissional do futuro vai se preparar para tudo isso, né? Como é que tu enxerga o futuro, né, dessa questão de tecnologia? O que tu acha que a gente vai conseguir fazer com inteligência artificial, com coleta de dados, e como a gente pode se preparar para esse mundo que a gente está se encaminhando aí com a parte tecnológica? Uhum. Bom, Eduardo, assim, primeiro que se a gente pegar o número de decisões que um produtor, né, o seu consultor tem que tomar, desde o dia que ele decidiu que nesse talhão eu vou plantar soja, até o dia que ele vendeu a soja. Esse dia eu falei numa palestra que é um levantamento meio que empírico que a gente fez aí, que são mais de 40 decisões, e um produtor diz, não, Santi, eu tomo umas 500 decisões. Né? Então, realmente, são muitas decisões. Né? Eu vou plantar soja, que dia eu vou plantar, que genética, que população, e aí vai, né? Que fungicida, que adubo, quanto adubo, e aí vai. Né? Realmente é um caminho longo. Né? Então, assim, e o que a gente precisa ter no final dessas decisões? Né? Primeiro, que tem que ter certeza na decisão, senão a gente perde dinheiro, né? E principalmente aí não deixar ter instabilidade, né? E aí entra clima, entra comércio internacional, né? Dólar principalmente, tá? Então, assim, eu diria que o melhor sensor que eu encontrei até hoje, eu trabalhei com praticamente quase tudo que tem aí disponível ou já foi criado para agricultura de precisão, né? O melhor sensor que existe é a planta, tá? Eu aprendi isso, né? Tu arranca uma planta lá, ela tá muito bem, né? Às vezes a outra aí 100 metros, 30 metros, às vezes menos de distância, ela tá muito mal, alguma coisa está acontecendo com ela, né? É por isso que a medicina avançou, porque o médico de sucesso é aquele que conversa com o paciente, ele faz os exames, e tal, mas ele conversa, seu Santi, o que o senhor fez hoje, porque o senhor comeu, o senhor dormiu bem e tal, né? E nós agrônomos apostávamos muito, eu tenho uma análise de solo aqui, então eu vou botar adubo.
Eu não perguntava para a planta, né? Ou não tínhamos ferramentas para perguntar para ela, mas escuta aqui, ó, esse nível de fósforo aqui, a recomendação para o Rio Grande do Sul diz que 10 está bom para ti. E às vezes a planta quer 15. O Mato Grosso lá talvez era 8, e eu dizia, não, então se tá 6 eu vou botar. E a planta, não, eu não quero mais comida. Eu quero água, eu quero ar, né? Bom, isso é difícil na agronomia? Era, né? Hoje, com as ferramentas que a gente tem, facilitou. Agora, o que eu sempre falo para meus alunos e para todo mundo? O que vai precisar do profissional do futuro? Continuar sendo um bom agrônomo, né? Continuar indo para a lavoura. Ah, mas o satélite enxerga e ajuda nós a localizar problemas. Mas nunca vai deixar de dizer. Eu entrei nessa fria há 20 anos atrás, achando que eu ia trabalhar com agricultura de opção, ia ficar só no ar-condicionado. E eu nunca fui tanto para o campo depois que eu comecei a trabalhar com isso. Então, assim, sempre vai ter que ter uma pessoa para apertar o botão. Agora, claro que o profissional, né, os colegas também que estão nos ouvindo, os alunos, enfim, né, a gente vai ter que saber manusear esses programas, né? Eu mesmo manuseio aí 6 programas clássicos da agricultura de precisão e hoje estou trabalhando com 2 grandes sistemas, um focado só em carbono, outro focado aí nessa parte de inteligência de dados. A gente tem que se reinventar, né? Então a parte de computação é importante, mas eu preciso saber muito bem de solo, eu preciso saber muito bem de fisiologia, eu tenho que, né? Eu não preciso ser um generalista, né? Mas eu tenho que conhecer da agronomia. Então, os velhos conceitos, né, a boa e velha agronomia, eu vejo que ainda vai continuar fazendo toda a diferença aí, mesmo com toda a inteligência artificial, mesmo com todos os algoritmos que vão surgir na agronomia, porque a gente vai ter que montar os algoritmos, né? Os algoritmos não nascem pronto, alguém tem que montar, né? Alguém tem que aperfeiçoar, e aí só sabe montar e aperfeiçoar, né? Os programadores, eles fazem isso para nós, mas dizer o caminho a gente vai ter que dizer. É aquela máxima, né? A gente tem que fazer o básico bem feito. E o básico bem feito ele é extremamente difícil e complexo, porque ele inclui várias coisas e precisa muito especialistas para sim conseguir desenvolver isso. E não vai ter uma receita de bolo pronta que vai dar para botar em todo mundo e vai funcionar. Não, a agronomia, ela pega só pela nossa grade de formação, né? A gente aprende tudo de todo que é lado. Mas isso nos auxilia a entender melhor o campo, porque é muito dinâmico, muita interação que ocorre e só assim o agrônomo vai conseguir realmente entender, né? Então acho que no episódio a gente conseguiu falar bastante sobre isso, que, cara, no final das contas, tu vai ter toda a base tecnológica, os algoritmos te auxiliando a tomar uma decisão mais rápida. Porém, se tu não ir lá no campo, tu não desenvolver, entender toda aquela ciência, aquele desenvolvimento que tá, não vai adiantar de nada, porque tu vai precisar ter essa base, fazer o básico bem feito, para daí tu conseguir chegar e ter o resultado realmente lá no campo, que é o que importa, né? Até, professor Santi, gostaria de deixar um tempinho para tu dar tuas finais, dar um recadinho pro pessoal também, pode ficar bem à vontade. Não, eu acho que assim, só dizer que esse assunto ele não se esgota, é algo muito novo, né? Mas, assim, eu estou muito entusiasmado, eu já estou trabalhando aí há 6 anos, aí, basicamente, com esses novos conceitos, né? Novos assuntos, inclusive já em escala comercial, né? Mas a minha vida toda dentro da agricultura de precisão, eu trabalhei também com essas questões de definição de zonas de manejo, né? Ou ambiente de produção, né? Lá em 2007, 2013 eu publiquei já o meu primeiro artigo de agricultura de precisão, falava, né, de ambientes com maior produtividade correlacionado com maior teor de qualidade do solo, maior carbono, maior matéria orgânica, né? Então, já faz 20 anos que a gente alertava. Só que por que a gente não avançava, né? Porque a gente não tinha ferramentas. Só para ter uma ideia, a primeira imagem de satélite que a gente adquiriu em conjunto com um colega aqui da área de geografia, nós pagamos R$80 mil e ele cobria uma única fazenda. Tá? Hoje tem softwares aí que nos dão imagens gratuitas, né? Ou tem com custo aí de 5, 6, 7 reais aí por hectare, não sei, não estou por dentro dos preços do mercado, né? Mas tem várias imagens, tem imagens que a gente tem resoluções de 10 por 10 metros, imagens com 3 por 3 metros e tem
inclusive a possibilidade, é um pouco mais caro, né, com imagens com resolução em pixels de 1 metro. Né? Então vejo que isso evoluiu. Assim como evoluiu outras áreas do conhecimento, está evoluindo a agricultura. O que a gente não pode é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Né? Então, assim, eu tive que me reinventar, eu tive que dizer para mim mesmo que muita coisa que eu pesquisei, que eu publiquei, estava com seus dias contados, que tinha coisas melhores para a gente estar fazendo, né? Como é o próprio caso aí, quando eu comparo o que eu entrego de valor para o produtor usando uma grade amostral, né, e o que eu entrego ao produtor trabalhando hoje com a definição de ambientes, né, a definição de zona, usando o algoritmo. Né. Eu consigo entregar muito mais, eu sou muito mais assertivo, eu sou muito mais eficaz aí em ajudar ele a usar melhor os recursos dentro da propriedade, né, e tirar benefícios aí que vão chegar no bolso dele, né, que é o mais importante. Então, eu sigo me reinventando todo dia. Talvez, né, lá no episódio 70 a gente falou da agricultura 4.0, hoje nós estamos falando desse assunto, talvez num futuro muito próximo eu tenha falando aí que tudo isso aqui já é, né, coisa, não digo do passado, mas tem coisas melhores aí surgindo. Espero que isso aconteça. Eu acho que isso é o que a gente busca muito também com o Agro Depende, né? Pegar, trazer essa informação, trazer esse desenvolvimento que está acontecendo, traduzir ele numa conversa com um especialista, né? E conseguir levar para o público de uma forma mais fácil para entender, porque hoje acho que a maior dificuldade que a gente tem, até mesmo como agrônomo, como profissional, como estudante, que a gente nunca deixa de ser estudante também, é conseguir filtrar todas essas informações que estão... é muita informação que chega e tu não sabe realmente o que fazer com aquilo, mas a gente filtrar, conseguir realmente fazer a ponte e perguntar para o especialista para ele nos auxiliar a entender o que está acontecendo no campo e para qual lado a gente vai correr, né? Então, isso é muito legal dessas conversas, até fica o convite para a gente gravar outros episódios, que nem tu falou, professor. O assunto é quase inesgotável quando a gente vai falar disso, porque é alguma coisa que a gente falou, tá 20 anos, é muito recente, se a gente vai pensar como um todo, mas que já teve muita transformação, né? E a cada ano a gente tá vendo que muda totalmente. Então a gente tem que estar sempre se reinventando, estudando cada vez mais e ouvindo o Agro Depende também para estar atualizado sobre essas questões, né? No mais, professor, se tu quer falar um pouquinho do teu trabalho, alguma coisa também? Eu só quero agradecer vocês e parabenizar mais uma vez aí, né, pelo brilhante trabalho, né, por essa difusão do conhecimento, que a pesquisa é para produtor produzir, não para traça comer. Então não adianta, né? Eu estava atualizando meu currículo hoje, aí, mais de 100 e poucos artigos, um horror de resumos e orientações e tal, mas se não chegar lá em quem precisa, isso não serve para nada, né? Então parabenizar vocês e dizer também para o pessoal que vai nos assistir aí que nos sigam nas redes sociais aí também, porque a gente está, né, realmente sempre postando coisas que impactam, né, coisas que a gente está descobrindo, né, e é um privilégio poder interagir com o máximo de pessoas que puder. Então sigam o professor nas redes sociais, acompanhem o trabalho que ele está desenvolvendo no dia a dia aí, buscando profissionalizar cada vez mais o agro e tornar ele mais tecnológico e também dando mais resultados. E além disso também siga o Eduardo Agro lá nas redes sociais, o Cassiano Agro também, e claro, o Agro Depende, e ouça nossos outros episódios. Por hoje era isso e até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu, um abraço!